Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é dia 19 de janeiro, sexta-feira. Glórias ao Senhor pela sua vida, glórias ao Senhor pela minha vida, porque o Senhor tem um projeto a ser cumprido nas nossas vidas. Leitura que nós estamos fazendo é o livro de Êxodo. Hoje será Êxodo 12, 13 e 14. Já lemos Gênesis, já estamos em Êxodo. Então hoje, Êxodo 12, 13 e 14. Antes de continuar, e só para poder entender como o mover de Deus ele é real nas nossas vidas, eu sempre falo que é para a gente viver os céus, que nós temos que buscar por que nós não estamos vivendo as obras maiores que o Senhor. E a Bíblia fala que a bênção nos alcança. É tão interessante isso. Eu recebi de uma colega minha, para que eu possa ler um livro que ela estava lendo, ela falou, Patrícia, você tem que ler esse livro, tem tudo a ver. E realmente, o livro chama Kryptonita. É um presente de Deus esse livro. Ele vai ao encontro de tudo isso que eu estou falando com vocês. De como o Senhor tem obras maiores, de como nós temos que viver os céus dos céus, de como que nós temos que viver o mundo espiritual. E eu marquei uma parte que fala o seguinte. Ele traz o livro de Pedro, 2 Pedro 1 a 4, ele fala o seguinte. Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Nós somos seres divinos. Nós temos que nos tornar participantes da natureza divina. E em 1 Jó 4, 1 a 7, ele fala o seguinte, porque neste mundo somos como ele. Nesse mundo somos como ele. Não é no próximo, não é no céu, não, é agora. Natureza divina. Você tem uma natureza divina, eu tenho uma natureza divina. E nós temos que saber o que é que está nos separando para essa glória ser real. Porque o plano do Senhor, o projeto do Senhor, o propósito do Senhor é que nós possamos viver plenamente para a honra e glória dele. Então, só para que você possa entender quando a Bíblia fala que a bênção nos alcança, esse livro ele está só trazendo mais do que o Espírito Santo tem falado, do que ele tem demonstrado a cada dia, para que nós possamos viver os céus dos céus aqui, em nome de Jesus. Vamos à leitura do dia, que também está ao encontro. Olha, tudo vai se encaixando. Deus é muito perfeito. A vida vai dar certo para mim quando eu tomar consciência de que a vida é muito mais do que aquilo que eu posso ver. Nunca deixe que a aparência das coisas determine o que você pode ou não pode fazer. Jamais permita que aquilo que você consegue ver com os olhos determine as suas crenças e faça você acreditar que não existe nada mais além. Permita sempre que seus olhos espirituais levem você abaixo da superfície. É lá que você verá e conhecerá a verdade. Enquanto não olhar a sua vida e a de todos à sua volta com a sua visão espiritual, vai continuar se confundindo com as aparências de falta e desordem. Tudo aquilo que você vê no mundo exterior possui um significado no interior. No meio de cada fato, há uma causa oculta. No cerne de cada experiência, de cada situação, de cada circunstância, existe uma verdade invisível. Para cada coisa, por mais feia, desagradável ou desconcertante que possa ser, existe um significado verdadeiro que representa a atividade do Espírito. Porque o Espírito é a nossa verdadeira identidade. Isso também se aplica a você. Há uma verdade com relação a você que talvez tenha passado despercebida. Existe uma causa pela qual você está vivendo. Há um significado por baixo do seu exterior físico que representa a sua atividade espiritual. Para ver essa atividade, é preciso desenvolver uma visão espiritual. Até conseguirmos isso, podemos ser enganados pela aparência. Ver a presença espiritual em todas as coisas é conhecer a verdadeira natureza de Deus. Conhecer a natureza de Deus é se conhecer. Até hoje, talvez as aparências das coisas e das pessoas possam ter enganado e confundido você. Hoje, dedique-se a pedir e a receber uma visão espiritual sua e de todas as coisas. Hoje, eu me dedico a desenvolver
a minha visão espiritual. Aleluia! Nós somos espírito que habitamos um corpo e temos uma alma. Só que às vezes, 90% das vezes, nós queremos lidar com o físico, com o mundo material. Se nós somos um ser espiritual, se Deus é espiritual, se Jesus fala que ele não era desse mundo, por que você teme em enxergar com os olhos humanos? Aqui tem uma parede, mas não é essa parede que eu tenho que enxergar. Eu tenho que ter uma visão espiritual. É isso que vai fazer diferença no nosso dia a dia. É isso que vai fazer a nossa intimidade com Cristo aumentar. Eu tenho que ter os olhos espirituais. Quando você está me vendo, você não tem que ver a minha pessoa. Essa parte física é nada. É só um corpo que habita literalmente um espírito. E o meu espírito testifica com o Espírito Santo. Por isso que nós temos que ter discernimento. Quando a pessoa chega, imagina que vai receber uma visita. Se você conseguir chegar ao mundo espiritual, você vai ver quem está vindo com aquela pessoa. Porque está vindo sim, pode ter certeza. Está sempre conosco quem nós carregamos. Olha como isso é importante. Como o discernimento é importante. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque você tem que discernir. Tem gente que fala um tanto de coisa, mas o coração... A Bíblia fala que a pessoa pode colocar fogo no próprio corpo se ela não tiver amor. É o amor que move. Pensa, foi o amor que moveu o coração de Deus para que ele deixasse Jesus vir, para romper com o pecado, para acabar com a morte, para vencer a doença. Aquilo que aconteceu lá no Éden. Acabou aquele pecado. Só que nós ainda não sabemos lidar com isso. Nós ainda não sabemos receber esse mundo espiritual, sabe? E é isso que nós precisamos. Para a nossa felicidade, para a felicidade de todo mundo ao nosso redor. O meu espírito testificar com o seu espírito. Aleluia. É isso que nós estamos buscando. Esse projeto, você, Deus, eu e o Complice, na ideia do Complice, que é a ideia de uma empresa, é a ideia da nossa vida toda organizada. E nós só vamos organizar a nossa vida na presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos perguntar, Senhor, por que eu não estou vivendo o que o Senhor tem para a minha vida? Essa é a pergunta do dia, responda para mim. Por quê? O que te impede de viver o que o Senhor tem para você? O que está te impedindo? O livro da Kryptonita, ela fala isso. Que a ideia da Kryptonita, lembra do super-homem? A Kryptonita diminui as forças dele. O que diminui as suas forças? É uma tristeza? É uma doença? É o casamento? É o vício do marido? É o vício da esposa? É a falta de perspectiva? O quê? O que diminui as suas forças? Porque a Bíblia fala que o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso socorro. E que nós podemos todas as coisas. Então tem algo que está acontecendo que nós temos que saber. Por que eu estou vivendo isso? Por isso que nós temos que ter intimidade. E o Espírito Santo traz para nós aquilo que é necessário. Esse livro não vem nas minhas mãos por vir. Não, eu não acredito nisso. Pelo contrário. Esse mês de janeiro eu já li vários livros direcionados para esse mesma roupagem. Por quê? Porque eu sei que Deus quer fazer na minha vida, que Ele quer fazer na sua vida. E outra coisa, o que adianta uma pessoa ser feliz numa ilha deserta? Não, gente, nós somos felizes juntos. É viver em sociedade, é amor. Paulo amava a igreja que ele mandava as cartas para cada um. Ele amava. O quanto você ama as pessoas ao seu redor? Não vou falar nem da igreja, estou falando aí dentro da sua casa. Porque o que adianta falar, eu amo fulano lá da igreja, faz a obra maravilhosa para quem está lá na igreja, mas dentro da sua casa? É muito estranho isso. E para eu amar o próximo, eu tenho que me amar. Eu tenho que me amar, eu tenho que me respeitar. Isso é importantíssimo. Autoestima. Ah, fulano faz isso. Qual o problema? A pessoa tem que ser feliz. Deus é feliz, Jesus é feliz, Espírito Santo, e nós somos filhos, nós também temos que ser. Lembra? Natureza divina. A sua natureza é divina. Entende? No dia de hoje, vamos procurar isso. Essa natureza divina. Porque às vezes a gente colocou ela ali, ó, em cima do sofá, em cima da mesa. Vamos trazer ela para a nossa vida novamente. Essa natureza divina.
essa roupagem de natureza divina, o seu Espírito testificando com o Espírito Santo. Pai, o que eu devo fazer? E o Espírito Santo vai falar com você, vai te convencer. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Aleluia. Que ele possa te convencer nessa manhã. E a palavra que eu trouxe de Êxodo é o seguinte. Estava acontecendo as pragas, no Egito, e o sexto golpe foi os furúnculos. Então, olha só, em Êxodo 9 fala o seguinte, 9 e 10. Mais uma vez, os magos não foram capazes de competir com Moisés por causa dos furúnculos, pois eles mesmos estavam cobertos deles, como os demais habitantes do Egito. O Senhor faz diferença entre os seus. Ele faz diferença. Os magos não puderam combater os furúnculos, porque eles também estavam tendo os furúnculos. E o povo de Deus não. O Senhor faz diferença entre quem é filho e quem não é. Não adianta falar que ele não faz. Claro que faz! Se ele não fizesse diferença, gente, como que seria? Agora a questão é a seguinte, quem é filho? Porque eu posso falar que eu sou filho, mas eu não tenho comportamento de filho. Eu não busco ouvir o meu pai. Que filho é esse? Olha essa outra parte. A única exceção foi Gozém, onde os israelitas moravam. Não caiu granizo na terra deles. Entende? Mais uma vez a testificação. Deus cuida de você de forma diferente. Eu sei que Ele cuida. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei, tem hora que a gente passa por cada coisa, mas o Senhor está lá cuidando da gente. Por isso que é necessário essa comunhão. Por isso que é necessário saber o que é que está nos separando dessa... Sabe aquela chave? Lembra das parteiras do dia de ontem? Que elas cumpriram o que Deus mandou? E com aquilo elas ficaram grávidas, porque o Senhor honrou, o Senhor é justo. Então vamos entender o que é que eu tenho que fazer, Pai. O que é que está me separando da glória de viver a natureza divina? O que é que separa você da natureza divina? O que é que me separa da natureza divina? Em nome de Jesus, que nós possamos vencer isso. Hoje, nessa sexta-feira. Que nós possamos ter consciência, se tem algo que nos separa da natureza divina, que nós possamos resolver isso com o Pai. Aleluia, santo, santo, santo. Sexta abençoada para você. Responda para mim. O que é que está separando você da natureza divina? Porque o seu Espírito testifica com o Espírito Santo. Porque nós somos um Espírito que habita um corpo e tem uma alma. Lembra quando Davi falou, alma, por que estás tão triste? Ah, Senhor! A nossa alma não está triste, porque quem governa aqui é o nosso Espírito. E a nossa visão espiritual, nós estamos vendo um mundo espiritual. Não é esse mundo material. Aleluia! Que você possa ver nessa sexta-feira o mundo espiritual. E que você saiba definir a sua natureza divina. Em nome de Jesus. Ótima sexta com o mundo espiritual, que você possa ver o seu Deus, que o seu Deus é um espírito. E Jesus falou que ele não era desse mundo. Ah, Senhor, obrigada. Que você possa alcançar aquilo que o Senhor tem para você. Porque o anjo já está aí. Já entregou nas suas mãos. Que você receba aquilo que é seu. Em nome de Jesus. Amém.